Suzy. Fala que eu te escuto. Há 5 meses atrás, 6 meses atrás, né, 5 meses, estourou um dos maiores escândalos de corrupção da história do Brasil. Isso. Estavam assaltando os velhinhos brasileiros. A cifra que se chegou a calcular com os desvios atinge 6 bilhões de reais só de desvios indevidos, Suzy. Tá? 74% desses desvios, Suzy, realizados nos últimos 30 meses. De 2023 a maio de 2025. A oposição viu ali uma forma de causar prejuízos políticos ao governo Lula e conseguiu aprovar a CPMI. A CPMI começou, Suzy. Vários dos acusados de desvios foram inquiridos. Alguns saíram de lá com voz de prisão dada, porque mentiram e omitiram. O ministro da Previdência caiu, Carlos Lupe, mas a CPMI não mostrou grandes resultados. Porque aconteceram, que eu não tenho dúvida do que eu vou dizer, vários acordos lá na CPMI, e porque a tropa de choque do governo, tanto na mídia como politicamente dentro da CPMI, tentou abafar várias situações. Entre elas, convocações do filho do presidente, por exemplo, o Lulinha, que no passado recente já se envolveu em denúncias gravíssimas de lobbies, de mistura do público e do privado, né, e com atuação empresarial. Foram deflagradas algumas operações esse ano e hoje foi deflagrada uma nova fase da operação sem desconto. O presidente do INSS na gestão de Lula já tinha sido preso. Hoje foi preso o número 2 da Previdência, que já tinha ido para a CPMI, que tinha sido inclusive arrogante em resposta a alguns deputados e senadores, chegou a discutir, chegou a ameaçar de processos parlamentares e hoje foi preso na operação. A operação de hoje é maior do que a primeira. Ela atingiu o Rio Grande do Norte também, Bruno Araújo, e mais 6 estados. Ainda não sabemos quem foram alvos de mandados de busca e apreensão ou de prisão no Rio Grande do Norte. Não conseguimos confirmar. Mas o número 2 foi preso e foi presa também hoje uma amiga de Lulinha. Lulinha que se tornou público nos últimos dias através de investigação do portal Metrópole, que prestava consultoria, o Globo também publicou isso, ao careca do INSS, que receberia 300 mil reais por mês e teria recebido uma luva de 25 milhões de reais. Isso foi o que o portal Metrópolis e o Globo publicaram. Lulinha, que também se tornou público ontem, que teria viajado para Lisboa no final de 2024, de primeira classe, 2 poltronas atrás da cadeira do careca do INSS. Essa jovem hoje alvo da operação, é uma jovem rica. A família dela são sócios de banco na Suíça, banco esse que tem ligação com o PT, e ela é amiga próxima do Lulinha. Hoje foram cumpridos 52 mandados de busca e apreensão nesses 7 estados e 16 mandados de prisão preventiva. Um dos principais alvos da operação de hoje é o vice-líder do governo Lula no Congresso, que fazia parte, inclusive, da tropa de choque para evitar convocações na CPMI, que é o senador Weverton Rocha. Ele é senador do PDT do Maranhão, coincidentemente hoje é adversário político de Flávio Dino, já foi aliado, e é vice-líder do governo Lula no Congresso. Ele foi alvo de mandado de busca e apreensão, tanto em seu gabinete no Senado, como nas suas residências no Maranhão. Ele é o mesmo senador
Bruno Araújo e Suzy Noronha, que se tornou público semana passada a aquisição de uma fazenda milionária. Que esta fazenda é maior do que 30% dos municípios do Rio Grande do Norte em área territorial. Num dos municípios mais pobres, BA, do Maranhão. Weverton Rocha também vinha tentando boicotar a CPMI do INSS. Também foi pedido o mandado de prisão dele pela Polícia Federal e pelo Ministério Público, negada pelo Judiciário. Na verdade, Bruno, só a PGR que se... Autorizado só a busca e apreensão pelo Judiciário. A empresária Roberta Luskischinger, que é muito próxima de Lulinha, também foi alvo do mandado de busca e apreensão, que é essa que tem ligações, e a família é banqueira na Suíça. Ela tem relações com o lobista, o Careca, do INSS. E conforme revelou a coluna do Metrópolis, ela era lobista no Ministério da Saúde, em sociedade com o Careca do INSS, e os dois estiveram juntos despachando na pasta, no Ministério da Saúde, no mesmo dia, e representando a mesma empresa no governo Lula. Bruno, só para ajustar o detalhe da informação. O governo federal, o Ministério da Previdência, anunciou exoneração. Isso. Tá? Do Adroaldo Portal, de secretário executivo da pasta na manhã de hoje. A Polícia Federal ela solicitou a prisão do Weverton e a PGR se posicionou contrária à prisão e, em função desse posicionamento, o Judiciário determinou só a busca e apreensão. O Weverton, Bruno, ele é tratado, segundo as investigações da Polícia Federal, como beneficiário final, ou seja, uma espécie de sócio oculto dessas operações financeiras estruturadas pela organização criminosa, recebendo recursos ou benefícios por meio de pessoas interpostas, ou seja, assessores que estavam em seu entorno, muito provavelmente foram utilizados para que esse dinheiro chegasse e depois eram repassados a ele. Ele era uma espécie de sustentáculo político da operação dentro dessa estrutura que foi construída e que passa por lobby, passa pela permanência de pessoas dentro da política para garantir o acesso e o fluxo dessa influência e que finalmente resultou no roubo de aposentados e pensionistas de todo o Brasil. É uma denúncia gravíssima e que a gente tratou ontem da questão dos voos do Lulinha e que, a gente repete, o voo do Lulinha com o Careca do INSS até então não é um problema. O problema são as denúncias do pagamento de luva de 25 milhões. A luva seria uma espécie de pagamento inicial por um acordo fechado. E esse pagamento mensal de 300 mil. Isso sendo comprovado, aí você começa a fechar um cenário como uma pessoa próxima do Lulinha, que pode ter essa relação comercial, vamos colocar assim, de lobby para ter acesso a um ou a outro. Se esse cenário ele se fecha como um quebra-cabeça e mostra de fato uma atuação do filho do presidente, e a gente sempre diz aqui, o filho não é o pai não é o filho, mas isso pode ser um dano tremendo para as eleições de 2026. Guiba Melo, bora na hora certa. Hora certa 96. Oferecimento Clique Massa, sua automação de atendimento e vendas no WhatsApp, Instagram e Facebook. 12 horas e 22 minutos, 12h22, é um oferecimento do Clique Massa. Bruno Noronha já acabou o comentário dele, dizendo que se algumas dessas, por enquanto, vazamentos de notícias, dessas investigações, concretizar uma relação profissional do filho do presidente da República com o Careca do INSS, será uma situação política muito complicada. Ele finalizou o comentário dele dizendo isso. Eu iria mais. Eu iria que se, Suzy Noronha, esse zum que começou em Brasília, de possíveis negociações de delação premiada, que a gente já assistiu esses filmes, já por 2 vezes nos últimos 20 anos, ambos com o PT envolvido, isso causa prejuízo ao presidente que pode mudar o rumo eleitoral do ano que vem. Suzy, porque você não está falando de
uma indicação do PP, uma indicação do PDT, uma indicação do PCdoB, uma indicação do PT para um cargo de confiança na administração direta da presidência da República. Você está falando de um familiar direto do presidente, no caso um filho. E ele estando envolvido com um lobista, que hoje é o principal acusado de ter desviado bilhões de reais dos velhinhos brasileiros, inclusive não só desviou, como não tem condições de ressarcir, nem de pagar, e quem está pagando é a gente de novo, é o próprio velhinho que foi roubado, é quem está pagando de novo, e a sociedade como um todo. Isso ganha conotação de uma bomba nuclear na política, Suzy. É verdade, sim. E a gente falou muito aqui nessa palavra, deixando bem claro que o lobby, a atividade de lobby no Brasil, ela não tem regulamentação. Ela não é crime, mas ela não é regulamentada. Então, essa linha tênue entre o que é possível, o que realmente é o lobby, o que é uma influência positiva dos traços e do que é levado para uma corrupção rativa, é algo que acontece bastante no Brasil. Então, deveria regulamentar essa atividade para a gente saber o limite, até onde se vai, até onde deixa ser. O filho do Lula não é o primeiro, né, familiar do presidente Lula que é citada nessa operação. A gente precisa voltar lá para maio para saber que o sindicato do irmão do Lula, né, o Frei Chico, foi um dos mais beneficiados, né, com todo esse gasto, com todo esse roubo do INSS. Ah, Suzy, mas ele era o vice-presidente, ele não tem ligação, até agora ele não foi denunciado. Realmente, até agora ele não foi denunciado, não existe uma denúncia formal sobre ele, mas é o sindicato que ele atua, é o sindicato onde ele era o vice-presidente. Uma das pessoas mais próximas à advogada, ela foi presa aí com um montante de dinheiro, carros de luxo. A casa dela parecia o quê? Um quartel, um esconderijo de riquezas de pessoas do sindicato. Então, essa linhazinha, essa situação é o irmão do presidente da República. E é um silêncio sepulcral. E hoje a gente está falando do filho do presidente, do Lulinha. Irmão do presidente, que também não permitiram que fosse convocado que na fosse CPMI, convocado. Protegido. E o presidente do sindicato indo para a CPMI, lá foi muito claro e protegeu o vice, o irmão de Lula, o tempo todo, dizendo que, inclusive, ele não tinha conhecimento de várias operações feitas e que não tinha cometido nenhuma ilegalidade. Pronto. Mas aí vem a questão da segurança. A influência que essas pessoas podem ter diante do governo, diante de todas as outras situações e órgãos que levam isso, essa é a preocupação. Se falou no início no irmão, agora se fala no filho. E o filho em diversas outras situações. A gente está falando do filho do presidente da República, a gente continua com esse silêncio. É preciso se ouvir para que essas pessoas também possam se defender. Dizer, não, a situação foi uma coincidência, como o voo. Eu estava naquele voo, é um voo comercial, eu só estava dessa forma, eu paguei com o meu dinheiro, eu estava indo na minha viagem. O que é real ou que são coincidências? O que é que tem a influência política ou que não tem? Esse cara que afirma que pagou 25 milhões a Lulinha, de uma tacada só, e que ainda tinha uma mesada de 300 mil reais, o Edson Claro, se eu não estou enganada. É isso mesmo. Precisa ser esclarecida. Precisa ser esclarecido. O Brasil precisa ser levado a sério. Os maiores escândalos do Brasil, infelizmente, eles estão ligados diretamente ao PT. Então, seria o quê? Uma reincidência? Seria outro caso de corrupção grande do Partido dos Trabalhadores? Falem, se manifestem, se defendam, se realmente vocês forem inocentes. O ano está acabando, Bruno Araújo, mas só